criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. A coluna que vemos no nosso meio, a coluna de fogo, nos guiará até o milênio.
coluna que vemos no nosso meio, a coluna de fogo, nos guiará até o milênio. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ouvintes, infelizmente, o povo moderno dos últimos tempos acompanham uma coroa tríplice, a deusa ciência, a grande Dalila do século, e a mulher, envolvendo, é claro, o dinheiro, a moeda. E aí envolve tudo, inclusive a política. Mas esta humanidade civilizada, pseudo-civilizada, não sabe nada a respeito de Deus. Porquanto que tudo que eles sabem a respeito de Deus é estudado. É a ciência que estuda Deus, que lhes oferece os dados imprecisos a respeito de Deus, começando por dividi-lo em três partes, em três deuses, em três pessoas distintas. Não conhecem nada do sobrenatural. Tudo que o homem moderno, a ciência moderna, a sociedade moderna conhece acerca de Deus, no máximo, é o carismático. É o carisma, são os dons carismáticos. Mas isso não traz definitivamente o sobrenatural. São Paulo considerou isto tudo aniquilado. Depois de falar sobre tudo isso, ele disse: eu vos mostro um caminho mais excelente, que é o ágape, que está acima de quaisquer estudos de eruditos, grandes teólogos. Se perdem cada vez mais, se distanciam cada vez mais de Deus ao estudá-lo. Não conhecem nada sobre a coluna de fogo. Israel tem uma consciência na sua tradição do que significa a coluna de fogo. Os gentios, por sua vez, ignoram, porque, na verdade, não tem tido um profeta maior. Não creem e não podem crer, e se crescem, eles seriam falsos. Aquela coluna de fogo que Deus
concedeu a Israel, foi guia, fazendo luz durante a noite e sombra durante o dia. Naturalmente, muitos se acostumaram com aquilo. Mas, na verdade, aquilo não era instrumento do povo. Não era instrumento de Coré. Não era instrumento de Datã. Muito menos de Abirão. Aquilo era instrumento de Moisés. E somente através de Moisés, essa coluna se manifestou. Nós temos esse conhecimento e temos a experiência do que significa a coluna de fogo. Vimos essa coluna de fogo atuar no Novo Testamento, quando Jesus morreu e logo a igreja foi terrivelmente perseguida, e o então Saulo de Tarso encabeçando aquela perseguição, deparou-se com essa coluna de fogo no caminho de Damasco. E ali foi o fim do assunto. Deixou de ser Saulo para ser Paulo. Quando Pedro estava na prisão, aquela coluna de fogo chegou e abriu as portas e o levou para fora. Agora, para onde aquela coluna de fogo guiou o povo? Moisés não era a coluna de fogo. Ele era o líder ungido sob aquela coluna de fogo. E a coluna de fogo apenas vindicava a sua mensagem com sinais e maravilhas. E ainda aquela coluna de fogo os guiou para a terra que Deus lhes havia prometido, a terra natural. O que eles fizeram? Murmuraram e aborreceram e tudo mais para mostrar que isto estava sob o sangue de um cordeiro comum. Então, desta feita, a coluna que vemos no nosso meio, a coluna de fogo, nos guiará não para uma terra natural, manchada de pecado. A missão dela não é nos deixar aqui, conquistar a terra no estado que ela está. A missão dela é, na verdade, guiar o povo para o milênio. O milênio não se trata de um tempo de enfermidades, de morte, de sepulturas, de envelhecimento. O milênio não terá Satanás para usar estas leis que ele está usando agora. Todas as leis que Deus criou estarão totalmente sob o seu comando. E então, todos podem ter certeza de viverem 1000 anos. Isso compreende a fase de um tempo, que é 1000 anos. Mas quem viver 1000 anos, nunca morrerá. Viverá eternamente.
Portanto, quem não estiver no milênio, ficou para a segunda ressurreição e enfrentará, assim, o trono branco, o julgamento do trono branco. Então aqui vemos, ao finalizar a mensagem, o terceiro êxodo, o profeta de Deus para esta era nos mostrando isso. A coluna de fogo nos guiando até o milênio, onde ele, Jesus, retornará ao seu povo no reino daquele grande milênio após este êxodo, onde viveremos eternamente com ele. Ele sempre tem a palavra do Pai, sempre prova que ela é correta. Estamos em um êxodo. Nunca deixamos de estar em um êxodo. Estamos sempre tendo uma saída. Todos que ficarem para trás carregarão a marca da besta, porquanto não saíram. Saiu da Babilônia, saiu da confusão, saiu destes sistemas e sirvam a Deus. Saiam, encarem um êxodo e sirvam a Deus, ao Deus vivo. Deixem este grande anjo do pacto, Jesus Cristo, na forma de Deus, que não pensou em usurpação para se tornar igual a Deus. Agora ele é a coluna de fogo, na mesma forma que ele estava ali atrás, trazendo aquele primeiro êxodo, trazendo o êxodo segundo, ou seja, o segundo êxodo. E aqui está ele com o terceiro êxodo. O primeiro êxodo, o que ele fez? Ele os tirou de uma terra natural para uma terra natural, do Egito para Canaã. O segundo êxodo, ele os tirou de uma condição espiritual para um batismo do Espírito Santo. Então veio, sempre assim, saindo da mensagem do Lutero, entrando na mensagem de Wesley e recebendo o batismo do Espírito Santo. E agora, o que ele está fazendo? Ele está trazendo de volta o batismo espiritual do Espírito Santo diretamente de volta para a eterna terra do milênio e o grande porvir. É a única mensagem que propõe isto para o povo. A mesma coluna de fogo através do mesmo sistema ungido. O mesmo Deus trazendo as mesmas coisas. E a mesma palavra declarou o primeiro, declarou o segundo, Êxodo. A mesma palavra declarou, tem declarado o terceiro êxodo. Isso está em pleno acontecimento. Então, ao finalizar esta mensagem, ele apela. O profeta de Deus faz um apelo, como sempre, com sua alma. Saia! Saia! Oh, saia desse caos! Venha para o Deus vivo! Venha para a palavra!
E a palavra foi feito carne e habitou no nosso meio. Ministério do Filho do Homem. E agora ele está em nossa carne, habitando no nosso meio. Cristo, mistério de Deus revelado. Deus em Cristo, Cristo na igreja, Cristo em você. A igreja estando no reino restaurado. Saia e sirva o Deus vivo. Enquanto se busca a oração, o busca em oração. Do fundo de sua alma, do mais profundo de tudo que está em você. Está você pronto para parar com todas as coisas do mundo e viver para Deus? Se você não tem intenção disto, não manufature uma vida de crente, de cristão. Não faça. Mas se você realmente tem intenção disto com todo o seu coração, e está convencido disto, então Jesus disse, crede agora. Ele diz, somente crê. Está você convencido que estas coisas são corretas, vindicadas por Deus, e estamos no fim do tempo, e você realmente deseja vir para o milênio com Cristo, com seu povo, entrar neste êxodo da saída do sistema religioso, esse sistema indiferente, ideias e coisas do mundo, e você deseja render todo o seu coração a Ele e sair para este êxodo, para a bendita terra prometida. Então, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Testifique de sua saída. Invoque este nome. Esteja salvo. Seja um cidadão do milênio. Ingresse na jornada do milênio. Entre nesse terceiro êxodo, ou caso contrário, perecerás. Deus te abençoou. Deus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus Cristo te diz, no céu quero ver você, bem maior que os céus, mais profundo que o mar, de Cristo Jesus é o amor. É o Senhor e tua misericórdia dura para sempre. Grande é o Senhor e tua
profundo que o mar de Cristo.